gente, ó, dei minha aula, acabou, encerrei, acabou. Não é assim. Então a gente tem que passar, a gente tem essa responsabilidade. E muitas das vezes estão relaxando, estão afrouxando. Ah, são as mesmas crianças. São as mesmas crianças que precisam ouvir, né, a palavra de Deus. E às vezes aquilo edifica até a gente mesmo. Aquilo ali é o conteúdo que você, às vezes, olhou. Ai, gente, isso é tão batido, mas Deus falou comigo. Porque a palavra de Deus é assim, ela se renova cada dia. E às vezes Deus está falando com a gente também. Então o que eu queria passar é isso, sobre o conteúdo, sobre a proposta de conteúdo que tem que ser passada para a criança. Não é uma opção, gente. Se a gente deu aquilo ali, a gente está cumprindo uma agenda. A gente está cumprindo uma programação. A gente tem aquela programação, aquilo ali tem que ser cumprida com a criança, tá? E orar sempre e perguntar, sempre fazer o apelo, perguntar se a criança quer aceitar Jesus. Sempre que possível, eu vou pedir para um presbítero vir aqui. E eu peço sempre, né? Eu sempre tenho pedido para um presbítero vir e ungir as crianças, porque a gente sabe que a perseguição, ela é muito grande, tá? Então a gente tem que estar sempre orando as crianças, orando para começar, orando para lanchar, fazendo o apelo e orando para terminar. A gente tem que levar isso a sério, tá? E a outra questão que eu vou passar para vocês também é a questão de falta de ajuda, né? De falta de pessoal que a gente está tendo. Algumas pessoas precisaram sair, outras pessoas precisaram de um tempo. Então, por enquanto, de vez em quando, a gente vai precisar juntar uma turma ou outra, tá? Por enquanto a gente está precisando. No quarto domingo a gente vai precisar juntar 2 turmas, que é essa turma de 7 a 8 e a de 3 a 6. Aí a gente junta e passa uma vez só o conteúdo, tá? Então, essa questão de juntar turmas, aí eu queria sim, que vocês entendessem que não é permanente. Mas enquanto a gente não tem mais mão de obra, não tem mais gente para trabalhar, a gente vai precisar fazer isso, tá? Juntar essa turma, essas turmas, porque o conteúdo acaba sendo, quando não é a mesma coisa, quase a mesma coisa, e mesmo que não seja, a gente vai ter que adaptar e juntar em alguns domingos, tá? Questão de comportamento, tá todo mundo ok? Os seus estão ok? Ele fala um pouco de bagunça, mas normal. Não, normal. Tá dando tempo de passar o conteúdo? Tá tranquilo. Estão tendo aproveitar. Tipo assim, eu tô dando bastante elogio dos adolescentes em questão assim, de mudança, não de comportamento, como você falou, faixa etária de bagunça mesmo, mas de responsabilidade, assim, de mais responsabilidade com Deus, do conteúdo, de prestar atenção, que é a obrigação deles também, né? A gente tem que trabalhar isso junto com os pais. Porque muitas crianças nem param para ouvir, gente. Porque não tem o hábito em casa de ouvir. Porque não tem o hábito em casa de ler a palavra. Porque não tem o hábito em casa de orar. E os pais que são crentes, eles vão ter que ajudar a gente nisso. Porque às vezes é muito difícil. Principalmente os pequenininhos, né? Os pequenos, eles não sentam numa roda para ouvir uma história. Às vezes levanta, sai. Porque não tem esse hábito mesmo em casa. Isso aí vai ser um hábito que vai ter que vir de casa. A gente vai ter que trabalhar isso. E a última coisa que eu queria falar com vocês é a questão da limpeza das salas, tá? A gente tem que entregar a sala limpa, tá, gente? Então a gente, eu achei a sala suja, eu vou deixar a sala suja. Infelizmente não. A gente achou a sala suja, a gente vê quem foi que sujou, cobra da pessoa que sujou, conversa com a igreja, conversa com a secretaria, a gente vai resolver isso. Mas a minha obrigação eu tenho que fazer. Priscila, eu sou voluntária, não sou obrigada a fazer tudo. Gente, a gente tem que fazer a obra de Deus com excelência. A gente tem que fazer a obra de Deus com vontade de fazer. Perfeito. A gente tem que fazer a obra, dar o nosso melhor para a obra. Então, assim, a sala, ela tem que ser entregue limpa. Não deixar a louça também na cozinha. Às vezes a gente faz, pega aquela vasilha para botar biscoito e tal, larga na cozinha, as pessoas vêm reclamar. Então, assim, pegou a vasilha para botar o biscoito, leva para a cozinha, passa um sabãozinho, bota ali pra secar, tá tudo certo. É muito rápido. Uma coisa que acontece muito. Domingo, quando a gente chega, a gente tem que limpar aqui de manhã. De manhã? Sempre. Tá muito sujo, muito biscoito. Às vezes bolo. Eu não sei se é da sexta, né? Que sexta também tem. Acho que é da sexta. Não tá tendo sexta. Não tá tendo? Então deve ser da... Eu não sei. Então, o que acontece? Tá tendo ali, quarta-feira é lá. Quarta-feira a gente faz lá. Mas aqui também tem as reuniões, né? Tem a reunião terça, tem a reunião segunda e terça. Mas é biscoito mesmo. Os biscoitos de fofura, Pri. Fica muito. Hoje,
Eu e a mãe de Natan.